Bom dia, boa tarde, boa noite aí quem está nos assistindo. 20º encontro já aqui do livro 1 do Capital, grupo de leitura organizado aí pela SEP, Sociedade de Economia Política. Nós estamos no item 2 do capítulo 5, né? O capítulo 5 é o processo de trabalho, o processo de valorização, né? Já na seção 3 do livro, né? A produção do mais valor absoluto. Então, iniciando aqui o item 2, página 290 aqui do PDF, processo de valorização. O produto, a propriedade do capitalista, é um valor de uso, como o fio, as botas, etc. Mas apesar de as botas, por exemplo, constituírem, de certo modo, a base do progresso social e nosso capitalista ser um progressista convicto, ele não as fabrica por elas mesmas. Na produção de mercadorias, o valor de uso não é, de modo algum, a coisa que se ama por ela mesma. Aqui, os valores de uso só são produzidos porque e na medida em que são o substrato material, os suportes do valor de troca. E para nosso capitalista, trata-se de duas coisas. Primeiramente, ele quer produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, isto é, um artigo destinado à venda, uma mercadoria. Em segundo lugar, quer produzir uma mercadoria cujo valor seja maior do que a soma do valor das mercadorias requeridas para sua produção, os meios de produção e a força de trabalho, para cuja compra ele adiantou seu dinheiro no mercado. Ele quer produzir não só um valor de uso, mas uma mercadoria. Não só valor de uso, mas valor. E não só valor, mas também mais valor. Porque se trata aqui da produção de mercadorias, consideramos até este momento apenas um aspecto do processo. Assim como a própria mercadoria é unidade de valor de uso e valor, seu processo de produção tem de ser a unidade do processo de trabalho e o processo de formação de valor. Vejamos agora o processo de produção também como processo de formação de valor. Sabemos que o valor de toda mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho materializado em seu valor de uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Isso vale também para o produto que reverte para nosso capitalista, como resultado do processo de trabalho. A primeira tarefa é, portanto, calcular o trabalho objetivado nesse produto. Tomemos como exemplo o fio. Para a produção do fio, foi necessária, primeiramente, sua matéria-prima, por exemplo, 10 libras de algodão. Nesse caso, não precisamos investigar o valor do algodão, pois supomos que o capitalista o tenha comprado no mercado pelo valor de, digamos, 10 xelins. No preço do algodão, o trabalho requerido para sua produção já está incorporado como trabalho socialmente necessário. Suponhamos, além disso, que a quantidade de fusos consumida no processamento de algodão, que representa para nós todos os outros meios de trabalho empregados nessa produção, tenha um valor de 2 xelins. Se uma quantidade de ouro de 12 xelins é o produto de 24 horas de trabalho, ou de 22 jornadas de trabalho, conclui-se, então, que no fio estão objetivadas 2 jornadas de trabalho. Não podemos nos deixar confundir pela circunstância de o algodão ter alterado sua forma e uma determinada quantidade de fusos ter desaparecido completamente. De acordo com a Lei Geral do Valor, se o valor de 40 libras de fio igual ao valor de 40 libras de algodão, mais o valor de um fuso inteiro, isto é, se o mesmo tempo de trabalho é necessário para
reduzir cada um dos dois lados dessa equação, então 10 libras de fio equivalem a 10 libras de algodão e 1/4 de fuso. Nesse caso, o mesmo tempo de trabalho se expressa de um lado no valor de uso do fio e de outro nos valores de uso do algodão e do fuso. O valor permanece o mesmo, não importando onde ele aparece, se no fio, no fuso ou no algodão. O fato de que o fuso e o algodão, em vez de permanecerem em repouso um ao lado do outro, integrem conjuntamente o processo de fiação que modifica suas formas de uso e os transforma em fio, afeta tão pouco o seu valor quanto seria o caso se eles tivessem sido trocados por um equivalente em fio. O tempo de trabalho requerido para a produção do algodão, que é a matéria-prima do fio, é parte do tempo de trabalho requerido para a produção do fio, e por isso está contido nesse último. O mesmo se aplica ao tempo de trabalho requerido para a produção da quantidade de fusos cujo desgaste ou consumo é indispensável à fiação de algodão. Nota 11. Não apenas o trabalho imediatamente aplicado nas mercadorias influencia seu valor, mas também o trabalho que foi empregado nos implementos, ferramentas e edifícios que auxiliam no trabalho imediatamente despendido. Fecha aspas. Ricardo, Princípios de Economia Política. Assim, quando se considera o valor do fio ou o tempo de trabalho requerido para sua produção, todos os diferentes processos particulares de trabalho que, separados no tempo e no espaço, têm de ser realizados para, primeiramente, produzir o próprio algodão e a quantidade de fusos necessária à fiação e, posteriormente, para obter o fio a partir do algodão e dos fusos, podem ser considerados fases diferentes e sucessivas de um e mesmo processo de trabalho. Todo trabalho contido no fio é trabalho passado, que o tempo de trabalho requerido para a produção de seus elementos constitutivos tenha ocorrido anteriormente, que ele se encontre no tempo mais que perfeito, enquanto o trabalho imediatamente empregado no processo final, na fiação, encontra-se mais próximo do presente, do passado perfeito, é uma circunstância totalmente irrelevante. Se uma quantidade determinada de trabalho, por exemplo, 30 jornadas de trabalho, é necessária para a construção de uma casa, o fato de que a última jornada de trabalho seja realizada 29 dias depois da primeira jornada é algo que não altera em nada a quantidade total de tempo de trabalho incorporado na casa. E, desse modo, o tempo de trabalho contido no material e nos meios de trabalho pode ser considerado como se tivesse sido gasto num estágio anterior do processo de fiação, antes de iniciado o trabalho final, sob a forma da fiação propriamente dita. Os valores dos meios de produção, isto é, do algodão e do fuso, expressos no preço de 12 xelins, são assim componentes do valor do fio ou do valor do produto. Apenas duas condições têm de ser satisfeitas. Em primeiro lugar, é necessário que o algodão e o fuso tenham servido efetivamente à produção de um valor de uso. É preciso que, no caso presente, eles tenham sido transformados em fio. Para o valor, é indiferente qual valor de uso particular o fio possui. Ele tem, no entanto, de possuir algum valor de uso. Em segundo lugar, pressupõe-se que o tempo de trabalho empregado não ultrapasse o tempo necessário de trabalho sob dadas condições sociais de produção. Portanto, se apenas 1 libra de algodão é necessária para afiar 1 libra de fio, então não se deve consumir mais do que 1 libra de algodão na produção de 1 libra de fio. A mesma regra se aplica ao fuso. Mesmo que o capitalista tenha a fantasia de, em vez de fusos de ferro, empregar fusos de ouro na produção, o único trabalho que conta no valor do fio é o trabalho socialmente necessário, isto é, o tempo de trabalho necessário para a produção de fusos de ferro.
Sabemos agora qual a parte do valor do fio que é formada pelos meios de produção, pelo algodão e pelo fuso. Ela soma 12 xelins, ou a materialização de 2 jornadas de trabalho. Trata-se agora de determinar a parte do valor que o trabalho do próprio fiandeiro acrescenta ao algodão. Devemos aqui considerar esse trabalho sob um aspecto totalmente distinto daquele que ele assume durante o processo de trabalho. Lá, tratava-se da atividade orientada à transformação do algodão em fio. Quanto mais o trabalho é orientado a esse fim, tanto melhor é o fio, pressupondo-se inalteradas todas as demais circunstâncias. O trabalho do fiandeiro é especialmente distinto dos outros trabalhos produtivos, e a diferença se revela subjetiva e objetivamente na finalidade particular do ato de fiar, em seu modo particular de operação, na natureza particular de seus meios de produção, no valor de uso particular de seu produto. Algodão e fuso servem como meios de subsistência do trabalho de fiação, mas com eles não se podem produzir canhões. Na medida em que o trabalho do fiandeiro cria valor, isto é fonte de valor, ele não difere em absolutamente nada do trabalho de produtor de canhões. Ou, para empregar um exemplo que nos é mais próximo, do trabalho incorporado nos meios de produção dos plantadores de algodão e dos produtores de fusos. É apenas em razão dessa identidade que o plantio de algodão, a fabricação de fusos e a fiação podem integrar o mesmo valor total, o valor do fio, como partes que se diferenciam uma das outras apenas quantitativamente. Não se trata mais aqui da qualidade, do caráter e do conteúdo específicos do trabalho, mas apenas de suas quantidades, mas apenas de sua quantidade. É apenas esta última que cabe calcular. Supomos aqui que o trabalho de fiação é trabalho simples, trabalho social médio. Veremos posteriormente que a suposição contrária não altera em nada a questão. Durante o processo de trabalho, que este passa constantemente da forma da inquietude à forma do ser, da forma de movimento para a de objetividade, ao final de uma hora, o movimento de fiação está expresso numa certa quantidade de fio, o que significa que uma determinada quantidade de trabalho, uma hora de trabalho, está objetivada no algodão. Dizemos hora de trabalho, isto é, dispêndio da força vital do fiandeiro durante uma hora, pois o trabalho de fiação só tem validade aqui como dispêndio de força de trabalho, e não como trabalho específico de fiação. Durante o processo, isto é, durante a transformação do algodão em fio, é de extrema importância que não seja consumido mais do que o tempo de trabalho socialmente necessário. Se, sob condições sociais normais de produção, isto é, médias, uma quantidade de A libras de algodão é transformada em B libras de fio durante uma hora de trabalho, só se pode considerar como jornada de trabalho de 12 horas aquela em que 12 vezes A libras de algodão são transformadas em 12 vezes B libras de fio, pois apenas o tempo de trabalho socialmente necessário é computado na formação do valor. Assim como o próprio trabalho, também a matéria-prima e o produto aparecem aqui de um modo totalmente distinto daquele em que se apresentam no processo de trabalho propriamente dito. A matéria-prima é considerada aqui apenas como matéria que absorve uma quantidade determinada de trabalho. Por meio dessa absorção, ela se transforma de fato em fio, porque a força de trabalho na forma da fiação é despendida e adicionada a ela. Mas o produto, o fio, é agora nada mais do que uma escala de medida do trabalho absorvido pelo algodão. Sim, uma hora, um
uma libra e 2/3, 1 e 2/3 libra de algodão é fiada em 1 e 2/3 libra de fio, então 10 libras de fio indicam a absorção de 6 horas de trabalho. A quantidade determinada de produto, fixadas pela experiência, não representam agora mais do que quantidades determinadas de trabalho, massas determinadas de tempo de trabalho cristalizado. Não são mais do que a materialização de 1 hora, 2 horas, um dia de trabalho social. Que o trabalho seja a fiação, seu material, o algodão, e seu produto, o fio, é aqui tão indiferente quanto o fato de o material do trabalho ser ele próprio um produto e, portanto, matéria-prima. Se o trabalhador, em vez de fiar, trabalhasse na mineração de carvão, o material do trabalho, o carvão, seria fornecido pela natureza. No entanto, uma quantidade determinada de carvão minerado, por exemplo, um quintal, representaria uma quantidade determinada de trabalho absorvido. Ao tratar da venda da força de trabalho, supusemos que o valor diário da força de trabalho igual a 3 shillings, e que nele estão incorporadas 6 horas de trabalho, sendo esta, portanto, a quantidade de trabalho requerida para produzir a quantidade média dos meios de subsistência diários do trabalhador. Assim, se em 1 hora de trabalho nosso fiandeiro transforma 1 e 2/3 libra de algodão em 1 e 2/3 libra de fio, em 6 horas de trabalho, ele transformará 10 libras de algodão em 10 libras de fio. Durante o processo de fiação, portanto, o algodão absorve 6 horas de trabalho. Esse mesmo tempo de trabalho é expresso numa quantidade de ouro de 3 shillings. Assim, por meio da fiação, acrescenta-se ao algodão o valor de 3 shillings. Aqui, nota 12, acho que ele vai falar. As cifras aqui são totalmente arbitrárias. Vejamos, então, o valor total do produto, as 10 libras de fio, nas quais estão objetivadas 2,5 jornadas de trabalho, 2 jornadas de trabalho contidas no algodão e nos fusos, mais meia jornada absorvida no processo de fiação. O mesmo tempo de trabalho representa-se em 15 shillings de ouro. Desse modo, o preço adequado às 10 libras de fio é 15 shillings, e o preço de 1 libra de fio é 1 shilling e 6 pence. Nosso capitalista fica perplexo. O valor do produto é igual ao valor do capital adiantado. O valor adiantado não se valorizou, não gerou mais valor e, portanto, não se transformou em capital. O preço das 10 libras de fio é 15 shillings, e 15 shillings foram desembolsados no mercado em troca dos elementos constitutivos do produto, ou o que é o mesmo dos fatores do processo de trabalho. 10 shillings pelo algodão, 2 shillings pelos fusos e 3 shillings pela força de trabalho. O valor dilatado do fio não serve para nada, pois seu valor é apenas a soma dos valores anteriormente distribuídos no algodão, nos fusos e na força de trabalho. E do valor obtido com essa simples adição, jamais poderia resultar um mais valor. Tais valores estão concentrados agora numa única coisa, mas eles já o estavam na soma de 15 shillings, antes que esta se fragmentasse em 3 compras de mercadorias. Que, nota 13. Tal é a tese fundamental e irrefutável para a economia ortodoxa, sobre a qual se baseia a doutrina fisiocrata da improdutividade de todo o trabalho agrícola. Essa forma de imputar a uma única coisa o valor de muitas, abre parênteses, por exemplo, imputar ao linho o consumo do tecelão, fecha parênteses, de aplicar, por assim dizer, em camadas diversos valores sobre um único, faz com que este último aumente na medida dessas camadas. O termo adição serve muito bem para descrever a maneira pela qual se forma o preço dos produtos manufaturados.
Tal preço é apenas uma soma total de diversos valores consumidos e agrupados. Porém, adicionar não é multiplicar. Que Mercier de la Rivera. Não há, na realidade, nada estranho nesse resultado. Como o valor de uma libra de fio é 1,06 shillings por 10 libras de fio, o capitalista teria de pagar 15 shillings no mercado. Quer ele compre sua casa pronta no mercado, quer a mande construir, nenhuma dessas operações fará crescer o dinheiro investido na aquisição da casa. É possível que o capitalista, instruído pela economia vulgar, diga que adiantou seu dinheiro com a intenção de fazer mais dinheiro. Mas o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, e sua intenção poderia ser, igualmente, a de fazer dinheiro sem produzir nada. Uma nota 14. Assim, por exemplo, entre 1844 e 1847, ele retirou parte de seu capital do setor produtivo a fim de especular em ações ferroviárias. Do mesmo modo, durante a Guerra Civil Americana, ele fechou sua fábrica e abandonou seus operários à indigência a fim de especular em ações de algodão de Liverpool. Então, ele ameaça todo tipo de coisa e está resolvido a não se deixar apanhar novamente. De agora em diante, em vez de ele próprio fabricá-la, comprará a mercadoria pronta no mercado. Mas se todos os seus irmãos capitalistas fizerem o mesmo, onde ele encontrará a mercadoria no mercado? E dinheiro ele não pode comer. Prega então um sermão. Diz que é preciso levar em conta a sua abstinência. Ele poderia ter desbaratado seus 15 shillings. Em vez disso, consumiu-os produtivamente e transformou em fio. E justamente por isso, ele possui agora o fio e não a consciência pesada. Ele não precisa se rebaixar ao papel do tesourador, que já nos mostrou a que fim leva tal ascetismo. Além disso, como diz o provérbio, onde não há, é o rei o perde. Qualquer que seja o mérito de sua abstinência, não há nada com que se possa recompensá-la, pois o valor do produto que resulta do processo não é mais do que a soma dos valores das mercadorias lançadas na produção. Portanto, que ele se contente com o pensamento de que a virtude compensa. Em vez disso, ele continua a importunar. O fio diz, não lhe serve de nada. Ele o produziu para a venda, que assim seja então, que ele venda o fio ou, ainda mais simplesmente, que ele produza de agora em diante apenas coisas para sua própria necessidade. Uma receita que seu médico McCulloch já lhe havia prescrito como meio comprovado contra a epidemia da superprodução. Ele se emperdiga desafiante, apoiando-se nas patas traseiras. Poderia o trabalhador, apenas com seus próprios meios corporais, criar no éter configurações do trabalho, mercadorias? Não é verdade que ele, nosso capitalista, forneceu ao trabalhador os materiais com os quais e nos quais ele pode dar corpo a seu trabalho? E considerando-se que a maior parte da sociedade consiste de tais pés rapados, não prestou ele um inestimável serviço à sociedade por meio de seus meios de produção, seu algodão e seus fusos, para não falar do serviço prestado ao próprio trabalhador, a quem ele, antes de tudo, além de tudo, ainda guarneceu dos meios de subsistência? E não deve ele cobrar por esse serviço prestado? Além do mais, não se trata aqui de serviços. Um serviço nada mais é do que o efeito útil de um valor de uso, seja da mercadoria, seja do trabalho. Mas aqui se trata do valor de troca. O capitalista pagou ao trabalhador o valor de 3 shillings, e este lhe retribuiu com um equivalente exato, o valor de 3 shillings adicionado ao algodão. Trocou-se valor por valor. E eis que nosso amigo, até aqui tão soberbo, assume-se repentinamente a postura moderna, modesta de seu próprio trabalhador. Ele próprio, o capitalista, não trabalhou, não realizou ele o trabalho de controle e supervisão do tecelão,
e esse seu trabalho também não gera valor, mas seu próprio supervisor e seu gerente dão de ombros. Enquanto isso, ele já assumiu com um largo sorriso sua fisionomia usual. Ele nos rezou toda essa ladainha, mas não dá por ela nenhum tostão. Esse e outros subterfúgios e truques baratos ele deixa aos professores de economia política que são pagos para isso. Já ele, ao contrário, é um homem prático, que nem sempre sabe o que diz quando se encontra fora de seu negócio, mas sabe muito bem o que faz dentro dele. Então, lê notas 15 e 16 aqui. Deixe que eles se exaltem, adornem e enfeite, mas quem toma mais ou algo melhor do que dá é um usurário, e o que alguém assim faz é não prestar serviço, mas trazer prejuízo ao seu próprio, como seria o caso se ele furtasse e roubasse. Nem tudo o que se chama serviço e boa ação ao próprio é realmente serviço e benefício, pois um adúltero e uma adúltera prestam um ao outro um grande serviço e benefício. Um cavaleiro presta um grande serviço cavaleiresco a um assassino incendiário quando ajuda a roubar nas estradas e a arruinar terras e gentes. Os papistas prestam um grande serviço ao nosso povo ao não afogá-lo, queimá-lo e assassiná-lo e deixá-lo apodrecer na prisão, mas permitir que alguns vivam e então bani-los ou despojá-los de tudo que possuem. Até mesmo o diabo presta a seus servidores um grande e inestimável serviço. Em suma, o mundo está cheio de grandes e excelentes serviços e boas ações cotidianas. Aqui, Martinho Lutero. Né? E 16, na contribuição à crítica da economia política, página 14, observa, entre outras coisas, o seguinte: compreende-se qual serviço a categoria serviço tem de prestar a economias do tipo de JBC e Friedrich Bastiat. Nota 16. Então, vamos continuar aqui. Vejamos a questão mais de perto. O valor diário da força de trabalho é de 3 xelins, porque nela própria está objetivada meia jornada de trabalho, isto é, porque os meios de subsistência necessários à produção diária da força de trabalho custam meia jornada de trabalho. Mas o trabalho anterior, que está incorporado na força de trabalho, e o trabalho vivo que ela pode prestar, isto é, seus custos diários de manutenção e seu dispêndio diário, são duas grandezas completamente distintas. A primeira determina seu valor de troca, a segunda constitui seu valor de uso. O fato de que meia jornada de trabalho seja necessária para manter o trabalhador vivo por 24 horas, de modo algum o impede de trabalhar uma jornada inteira. O valor da força de trabalho e sua valorização no processo de trabalho são, portanto, duas grandezas distintas. É essa diferença de valor que o capitalista tem em vista quando compra a força de trabalho. Sua qualidade útil, sua capacidade de produzir fio ou botas é apenas uma condição indispensável, já que o trabalho para criar valor tem necessariamente de ser despendido de modo útil. Mas o que é decisivo é o valor de uso específico dessa mercadoria, o fato de ela ser fonte de valor e de mais valor do que aquele que ela mesma possui. Esse é o serviço específico que o capitalista espera receber dessa mercadoria e, desse modo, ele age de acordo com as leis eternas da troca de mercadorias. Na verdade, o vendedor da força de trabalho, como o vendedor de qualquer outra mercadoria, realiza seu valor de troca e aliena seu valor de uso. Ele não pode obter um sem abrir mão do outro. O valor de uso da força de trabalho e o próprio trabalho pertence tão pouco a seu vendedor quanto o valor de uso do óleo pertence ao comerciante que o vendeu. O possuidor de dinheiro pagou o valor de um dia de força de trabalho.
a ele pertence, portanto, o valor de uso dessa força de trabalho durante um dia, isto é, o trabalho de uma jornada. A circunstância na qual a manutenção diária da força de trabalho custa apenas meia jornada de trabalho, embora a força de trabalho possa atuar por uma jornada inteira, e, consequentemente, o valor que ela cria durante uma jornada seja o dobro de seu próprio valor diário. Tal circunstância é certamente uma grande vantagem para o comprador, mas de modo algum uma injustiça para com o vendedor. É, eu acho que vale talvez a gente fazer uma pausa aqui para retomar esse argumento principal. O que, que vocês acham? Né? Acho que eu até, né, nas minhas anotações, eu destaquei esse trecho porque acho que esse segundo trecho não, nem sempre é tão claro, mas o vendedor de trabalho, né, o trabalhador, ele vende pelo seu valor de troca por 3 xelins. Né? 3 xelins é o que ele precisa para sobreviver, comprar os seus meios de subsistência, vamos dizer, o pão que ele come naquele dia. E então o custo da força de trabalho, né, é 3 xelins. Porém, se ele trabalhar 6 horas, ele já gera produto, né? Ele já adiciona produto suficiente para compensar pela sua própria jornada. Como o capitalista pagou? Não pelo meio de subsistência do trabalhador, ou seja, o valor de troca do trabalhador, mas pelo seu valor de uso, ou seja, a capacidade total que o trabalhador tem daquela dia de trabalho, aí que vem a função, a geração de valor. Tá claro para todo mundo isso? Faz sentido? Perguntas? Ou vamos só tocar em frente? Bom, vou tocando em frente aqui então mais um Ô, pouquinho. tá claro. Ô, Caio, só além de você falou que tem acordo, tem uma definição de serviços lá atrás, né? Uhum. Ele faz lá uma definição do que seria os serviços, né? Uh, tá É, passou. Acho que volta um pouquinho. Não, tá para cima. procurando aqui, Overlooker. É, não dá, Eu lembro que. é para não perder aí a gente deixa, mas tem Calma aí, uma definição que é importante. deixa eu procurar aqui. Esse que ele fala. Ah, deixa, depois a gente acha. Mas é que ele fala ali que o serviço nada mais é do que um efeito útil, não é? Seja do Sim, trabalho da própria mercadoria, né? Então, o serviço é um valor de uso, né? Ah, isso, tá entre as notinhas. aqui, né? Ele está Que, falando aqui. E não aqui, ó, deveria, isso, ó, depois da nota 15 isso. e não deve ele cobrar por esse serviço Olha lá, prestado? um Um serviço. serviço, Aí a definição. Um serviço nada mais é do que o efeito útil de um valor de uso, seja da mercadoria, seja do trabalho. né? Aqui ele estava só fazendo uma crítica aqui ao JBC. Isso. Então, a categoria serviços, né, que volta e meia ela está em polêmicas aí e tal. E todo serviço é algo, vamos dizer assim, é um efeito útil que você vai trocar por uma renda, né?
Isso seria o serviço, né? Um valor de uso, né? Um serviço doméstico, um valor de uso, um serviço de limpeza, um valor de uso, né? Diríamos assim que, a depender da relação, é um trabalho improdutivo. Assim como o serviço do comércio, né? Isso. Ele tem só. Você está interessado no efeito útil, né? Você está comprando o efeito útil da coisa ali, ou do trabalho e tudo mais, né? A Se você está comprando. reparação de máquina, né? Ele, Isso. enfim. Voltando aqui. Né? Aqui, né? Nosso capitalista previu esse estado de coisas e o caso o faz rir. Né? Aqui é uma paráfrase das palavras de Fausto. Né? O caso me faz rir. O trabalhador encontra na oficina os meios de produção necessários não para um processo de trabalho de 6, mas de 12 horas. Assim como 10 libras de algodão absorveram 6 horas de trabalho e se transformaram em 10 libras de fio, 20 libras de algodão absorverão 12 horas de trabalho e se transformarão em 20 libras de fio. Consideremos o produto do processo prolongado de trabalho. Nas 20 libras de fio estão objetivadas agora 5 jornadas de trabalho, das quais 4 foram empregadas na produção do algodão e dos fusos e 1 absorvida pelo algodão durante o processo de fiação. A expressão em ouro das jornadas de trabalho é 30 xelins, ou 1 libra e 10 xelins. Esse é, portanto, o preço das 20 libras de fio. A libra de fio continua a custar 1,06 xelin, mas a quantidade de valor das mercadorias lançadas no processo soma 27 xelins. O valor do fio é de 30 xelins. O valor do produto aumentou 1/9 sobre o valor adiantado em sua produção. Desse modo, 27 xelins transformaram-se em 30 xelins, criando um mais-valor de 3 xelins. No final das contas, o truque deu certo. O dinheiro converteu-se em capital. Todas as condições do problema foram satisfeitas, sem que tenha ocorrido qualquer violação das leis da troca de mercadorias. Trocou-se equivalente por equivalente. Como comprador, o capitalista pagou o devido valor por cada mercadoria: algodão, fusos, força de trabalho. Em seguida, fez o mesmo que costuma fazer todo comprador de mercadorias: consumiu seu valor de uso. Do processo de consumo da força de trabalho, que é ao mesmo tempo processo de produção da mercadoria, resultou um produto de 20 libras de fio, com um valor de 30 xelins. Agora, o capitalista retorna ao mercado, mas não para comprar como antes, e sim para vender a mercadoria. Ele vende a libra de fio por 1,06 xelin, nem um centavo acima ou abaixo de seu valor. E, no entanto, ele tira de circulação 3 xelins a mais do que a quantia que nela colocou. Esse ciclo inteiro, a transformação de seu dinheiro em capital, ocorre no interior da esfera da circulação e, ao mesmo tempo, fora dela. Ele é mediado pela circulação porque é determinado pela compra da força de trabalho no mercado, mas ocorre fora da circulação, pois, pois esta apenas dá início ao processo de valorização, que tem lugar na esfera da produção. E assim está, tudo ocorre da melhor maneira ao melhor dos mundos possíveis. Nota E. Aforismo do romance satírico de Voltaire, né? Cândido Otimismo. Ao transformar o dinheiro em mercadorias que servem de matérias para a criação de novos produtos,
ou como fatores do processo de trabalho, ao incorporar força viva de trabalho à sua objetividade morta, o capitalista transforma o valor, o trabalho passado, objetivado, morto, em capital, em valor que se autovaloriza, um monstro vivo que se põe a trabalhar como se seu corpo estivesse possuído de amor. F, né? Tá aqui só nas citações literárias. Como se estivesse possuído de amor, também outra citação de Fausto. Ora, se compararmos o processo de formação de valor com o processo de valorização, veremos que este último não é mais do que um processo de formação de valor que se estende para além de certo ponto. Se tal processo não ultrapassa o ponto em que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um novo equivalente, ele é simplesmente um processo de formação de valor. Se ultrapassa esse ponto, ele se torna processo de valorização. Se, além disso, compararmos o processo de formação de valor com o processo de trabalho, veremos que este último consiste no trabalho útil, que produz valores de uso. O movimento é aqui considerado qualitativamente em sua especificidade, segundo a sua finalidade e conteúdo. O mesmo processo de trabalho se apresenta no processo de formação de valor, apenas sob seu aspecto quantitativo. Aqui, o que importa é apenas o tempo que o trabalho necessita para a sua operação, ou o período durante o qual a força de trabalho é despendida de modo útil. As mercadorias que tomam parte no processo também deixam de importar como fatores materiais, funcionalmente determinados da força de trabalho que atua orientada para um fim. Elas importam tão somente como quantidades determinadas de trabalho objetivado. Se contidos no meio de produção ou adicionado pela força de trabalho, o trabalho só importa por sua medida temporal. Ele dura tantas horas, dias, etc. No entanto, o trabalho só importa na medida em que o tempo gasto na produção do valor de uso é socialmente necessário, o que implica diversos fatores. A força de trabalho tem de funcionar sob condições normais. Se a máquina de fiar é o meio de trabalho dominante na fiação, seria absurdo fornecer ao trabalhador uma roda de fiar. Ou, em vez de algodão de qualidade normal, fornecer-lhe um refúgio de algodão, que a toda hora arrebenta. Em ambos os casos, seu trabalho ocuparia um tempo de trabalho maior do que o tempo socialmente necessário para a produção de uma libra de fio. Mas esse trabalho excedente não geraria valor ou dinheiro. Contudo, o caráter normal dos fatores objetivos do trabalho não depende do trabalhador, e sim do capitalista. Uma outra condição é o caráter normal da própria força de trabalho. No ramo de produção em que é empregada, ela tem de possuir o padrão médio de habilidade, eficiência e celeridade. Mas aqui supomos que nosso capitalista comprou força de trabalho de qualidade normal. Tal força tem de ser aplicada com a quantidade média de esforço e com o grau de intensidade socialmente usual. E o capitalista controla o trabalhador para que este não se desperdice nenhum segundo de trabalho. Ele comprou a força de trabalho por um período determinado. Insiste em obter o que é seu. Não quer ser furtado. Por fim, é para isso que esse mesmo senhor possui seu próprio código penal. É vedado qualquer consumo desnecessário de matéria-prima e meios de produção e meios de trabalho, pois material e meios de trabalho desperdiçados representam um dispêndio desnecessário de certa quantidade de trabalho objetivado. Portanto, trabalho que não conta e não toma parte no produto do processo de formação de valor.
nota 17, essa é uma das circunstâncias que encarecem a produção baseada na escravidão. Nesta, segundo a expressão certeira dos antigos, o trabalhador é um instrumentum vocale, né? Ferramenta falante, distinto do animal, ferramenta semifalante, e da ferramenta morta, né? Ferramenta muda. Mas ele mesmo faz questão de deixar claro ao animal e à ferramenta que não é um deles, mas um homem. Ele alimenta em si mesmo a convicção, de sua diferença em relação a eles, tratando-os com impiedade e arruinando-os com amor. É por isso que nesse modo de produção vale o princípio econômico de empregar os instrumentos de trabalho mais rudes e pesados, porém difíceis de danificar, justamente em virtude desse seu irremediável desajeitamento. Até o início da Guerra Civil, ainda se podiam encontrar nos estados escravistas do Golfo do México arados construindo segundo o modelo dos antigos arados chineses, que reviravam a terra com um porco ou uma topeira em vez de sulcá-la. Aqui tem mais um relato. Vou voltar lá porque a gente já está em cima da hora. Vamos ver quanto a gente ainda tem um bom trecho, né? Deixa eu ver aqui quanto. Bom, tem mais uma página, eu vou ler essa última página aqui. Vou pular as notas para a gente terminar no horário. Vê-se que a diferença anteriormente obtida com a análise da mercadoria entre o trabalho como valor de uso e o mesmo trabalho como criador de valor apresenta-se agora como distinção dos diferentes aspectos de produção. O processo de produção, como unidade dos processos de trabalho e de formação de valor, é processo de produção de mercadorias, como unidade dos processos de trabalho e de valorização. Ele é processo de produção capitalista, forma capitalista da produção de mercadorias. Observamos anteriormente que, para o processo de valorização, é completamente indiferente se o trabalho apropriado pelo capitalista é trabalho social médio, não qualificado ou trabalho complexo, dotado de um peso específico mais elevado. O trabalho que é considerado mais complexo e elevado do que o trabalho social médio é a exteriorização de uma força de trabalho com custos mais altos de formação, cuja produção custa mais tempo de trabalho e que, por essa razão, tem um valor mais elevado do que a força simples de trabalho. Como o valor dessa força é mais elevado, ela também se exterioriza num trabalho mais elevado, trabalho que cria, no mesmo período de tempo, valores proporcionalmente mais altos do que aqueles criados pelo trabalho inferior. Mas qualquer que seja a diferença de grau entre o trabalho de fiação e de joalheria, a porção do trabalho com que qual o trabalhador joalheiro apenas repõe o valor de sua própria força de trabalho, não se diferencia em nada, em termos qualitativos, da porção adicional de trabalho com a qual ele cria mais valor. Tal como antes, o mais valor resulta apenas de um excedente quantitativo de trabalho, da duração prolongada do mesmo processo de trabalho. Num caso, do processo de produção do fio, no outro, do processo de produção de joias. Por outro lado, em todo o processo de formação de valor, o trabalho superior tende a ser reduzido ao trabalho social médio. Por exemplo, uma jornada de trabalho superior tende a ser reduzida a X jornadas de trabalho simples. Poupa-se, com isso, uma operação supérflua e simplifica-se a análise, por meio do pressuposto de que o trabalhador empregado pelo capital realiza os trabalhos social médio não qualificado. E tem duas notinhas aqui grandes, né? A primeira, a diferença de trabalho superior. Basicamente, a diferença de trabalho superior e inferior, né? Qualificados, etc. Algumas estatísticas. Acho que a gente pode
finalizar por aqui e abrir aí para as perguntas e comentários, né? Porque assim a gente terminou o capítulo 5. Tá aberto aí, camaradas, comentários, perguntas, adições. Vou fazer um comentário rápido, então. A gente viu no início do capítulo, né, o processo de trabalho, né, o que compõe um processo de trabalho, qual é a definição genérica que o Marx tem de trabalho, né, como uma atividade que é orientada a uma finalidade. Então, o trabalho ele vai regular esse metabolismo, né, dos seres humanos com a natureza. Ao fazer essa regulação com o metabolismo, o ser humano transforma a natureza que lhe é externa e transforma a sua natureza interna. Para ter trabalho, né, é preciso ter processos de trabalho, e o processo de trabalho pressupõe 3 elementos, não é? O trabalho, os meios de trabalho e os objetos de trabalho. Então, a primeira parte é Marx descrevendo esse aspecto, vamos dizer, mais geral do trabalho, não é? Ele vai dizer que toda sociedade precisa de trabalho, né? Isso é um dado ineliminável e tal, né? A gente até discutiu no último encontro que algumas tradições teóricas do marxismo transformam essa categoria abstraída aí do livro, do capítulo 5, numa ontologia do trabalho. Mas aí o Marx, seguindo a sua exposição, vai chegar à ideia de que, além do processo de trabalho, tem também o processo de formação de valor. Aí, né, vai explicar o que é o processo de formação de valor, como é que se dá os elementos que é consumido nesse processo de formação do valor, mas não para aí, não é? Que ainda há uma determinação do valor de uso. E o processo de valorização, né, que não basta só produzir valor, tem que, tem que valorizar o valor, tem que produzir um valor a mais, ele, né, tem uma citação aí que ele vai dizer, né? Não basta produzir um produto, tem que produzir valores de uso, tem que produzir valor, mas não basta só produzir valor, tem que valorizar o valor, que aí é o processo de valorização. A unidade desses processos vai dar o processo de produção de mercadorias na sociedade capitalista. Como a gente vê aí, o Marx está aplicando aquela mesma lógica que ele aplica ali no capítulo 1, não é? Parte do abstrato, níveis de concreto, reproduzir, vamos dizer, o processo, a totalidade desse processo como um concreto pensado, né, com suas múltiplas determinações. Então, é o mesmo movimento. Não é? Então, o processo de valorização, que é o processo de produção de mercadorias, pressupõe o processo de trabalho, o processo de formação do valor e o processo de valorização. Assim, nós estamos dentro da produção capitalista, né? A gente partiu do geral e agora a gente está na forma específica, particular, de produção da sociedade burguesa. Esse era o meu comentário e tal. Mas, do ponto de vista metodológico, a gente vai vendo como é que a lógica que Marx constrói sua argumentação, a famosa lógica dialética. Bom, se ninguém tiver mais comentários ou dúvidas, acho que a gente encerra por aqui. E na semana que vem a gente volta já iniciando o capítulo 6, capital constante, capital variável. Aí, continuando aí nos conceitos fundamentais aí do capital, né? Então, talvez para a gente, essa sessão aqui, o capítulo, a sessão 3, efetivamente a gente vai estudar vamos dizer assim, os principais conceitos basilares, né? Processo de trabalho, processo de valorização, né? Valor mais valor a gente já falou, capital constante, variável, taxa de mais valor, jornada, taxa e massa do mais valor, né? Então, são as próximas leituras aí são bem essenciais para a gente firmar esses conceitos fundamentais, né? A partir daí, acho que fica mais fácil, né? O negócio segue em frente. E é isso. Então, nos vemos na Caio, semana eu só que vou vem. parar a gravação aqui. Beleza. Pode continuar aí. Então, acho que é